Eu quero externar a minha gratidão a tudo que é mais belo, precioso e verdadeiro que nos conduziu até aqui hoje. Esta é a casa da democracia. E quando eu penso em democracia, eu penso nos meninos e o povo no poder. É assim que eu quero ver. E eu me dirijo agora às famílias que já foram aqui lembradas pelo Dr. Beto Vasconcelos. E eu digo aos senhores que eu não tenho como sentir a dor alheia, mas eu tenho o dever humano de, pelo menos, tentar compreender a dor alheia. E é com esse propósito que eu me dirijo às famílias, e aqui espero, e com certeza eu creio que a presidência da mesa agora, nobre deputado Luciano Dutti, e os demais hão de me compreender. Famílias, a saúde é direito impostergável, inenarrável, é um verdadeiro advento nas nossas vidas. E quantas lutas, quantas noites mal dormidas que as famílias aqui tiveram por causa de seus entes queridos. Assim como também do outro lado, quantas famílias choram, quantas mães choram hoje, porque entes queridos também não voltam para casa. E é interessante que há um liame em comum. Substâncias psicoativas presentes na mesma planta, que é a planta que hoje traz a saúde. Eu não consigo dissociar esse debate, com todo respeito aos que advogam em sentido contrário. Eu não consigo dissociar a saúde de uma criança ao esforço dessa mãe, desse pai, para salvaguardar essa saúde, e depois ela perder essa saúde ali na rua com um motorista que não está mais hoje tão só alcoolizado, mas sim também entorpecido por quaisquer outras substâncias psicoativas. Não há direito à saúde sem uma cidade saudável. Esse é o meu pressuposto. Não precisamos, e deem o nome que se dê, uso para adulto, uso que não seja para criança, uso que seria para jovem, não precisamos ter uma sociedade entorpecida. O nosso mundo já deu provas de que isso aí não dá certo. Essas são as minhas breves contribuições iniciais. Venho da terra de Carlos Gomes, tão longe de mim, distante, onde andará o meu pensamento. E digo que quem faz a cabeça, papai e mamãe, são vocês, são seus filhos. De Xangai aos nossos dias. Por que Xangai? Porque a China, o poderoso império chinês, sucumbiu aos canhões da Inglaterra por interesses mercantilistas. E esses interesses continuam nos dias de hoje. E o Brasil está para o século XXI como a China esteve para o século XIX. Lá era a papoula, uma flor linda, da qual se extraía um óleo, da qual se extraía o ópio, que vitimou grande parte da população chinesa. A China, no século XIX, na virada, não tinha exército. A Inglaterra aculturou o ópio para a China. Sim, as drogas sempre conviveram com os seres humanos, mas nunca, como nós temos nos dias de hoje, interesses mercadológicos, interesses que são mais do que revelados hoje, no sentido de fazer com que o nosso país seja o grande plantador de ópio, mas não ópio, THC, para o século XXI. A quem interessa isso? A prevenção de uso de substâncias psicoativas requer um princípio de proteção estatal suficiente. O direito à saúde é contrário ao direito à destruição da saúde.
Nós vivemos em cidades, pequenas cidades saudáveis, de Iguape até os confins lá do Amazonas. É lá que as famílias sonham com sociedades não entorpecidas. É lá que os sonhos dessas famílias vão muito mais além do que comprar produtos com THC adocicados e coloridos na esquina das suas casas. Porque é isso que nós temos em todo o cenário hoje mundial com legalização de THC. A China, como já disse, foi vitimizada pelo ópio. Veio a Comissão de Xangai. Se não fosse a Comissão de Xangai, nós teríamos hoje 13 vezes mais ópio circulando no mundo. As Nações Unidas, como já foram citadas aqui, são referências legais para todos os países. Não há país no mundo hoje que não tenha espectro proibicionista, porque isso diz respeito à segurança nacional. De Cuba aos Estados Unidos, passando pela China, todos, a uma, assinaram a Convenção de Viena. Não posso, de maneira nenhuma, aceitar o discurso de que existe guerra às drogas. Se existe guerra, é guerra aos cérebros, é guerra às nações, às formações das nações. E é direito, sim, de cada Estado regulamentar e proibir. Do contrário, será que nós não estaríamos aqui hoje também, com base no que disse o eminente advogado Beto Vasconcelos, já que a norma impondo poder, ou melhor dizendo, impondo dever, que o Estado autorize plantio? Então, por que não CAT africano, que dizima milhares de africanos? Por que não peiote? Por que não, já disse, a papoula, que está hoje fugindo dos radares americanos nos Andes, fazendo com que os narcoestados vizinhos hoje façam com que haja a produção de papoula e de ópio e de heroína chegando nos Estados Unidos. Aí vem os Estados Unidos hoje entorpecidos com ópio. O que eles têm para substituir? Eles se voltam para o hemisfério sul, sempre para nós. E os senhores serão os grandes produtores de THC, para a nossa juventude que está entorpecida com ópio. É isso que é o desejo de uma Constituição que prima pela construção, não desconstrução, de uma pátria solidária, de uma pátria que seja feita, na verdade, com homens e cérebros livres. E é um detalhe aqui, quando nós falamos de álcool, e falo de álcool, sim, porque nós somos os primeiros traficantes de cérebro depois do Tratado de Tordesilhas. Se hoje nós temos os nossos irmãos afrodescendentes na situação em que estão, é porque nós traficamos cérebros afrodescendentes e nós entorpecemos a Europa e entorpecemos a África com a maior droga, que é bom que se diga, apesar da lei brasileira 92, 94, 96, dizer que cerveja não é álcool. Naquela época era o alambique. Os nossos índios não conheciam o destilado. Sim, as drogas sempre estiveram em ritualística, mas os nossos índios não conheciam apenas o cauim. O cauim com 4 ou 5% apenas de fermentado de mandioca. Hoje nós temos álcool a 14, a 40 e a cannabis também não tem padronização. Por quê? Porque já foi o tempo daquela cannabis que era ritualística. Hoje todos nós sabemos que variações genéticas hoje permitem cannabis com 20% até 30%. E depois vem os concentrados com 80%. Entorpecendo, matando, vitimizando principalmente crianças. Por quê? Elas geram um circuito de prazer, euforia e bem-estar. É por isso grande interesse na produção, a pretexto de aspectos medicamentosos, de grandes plantations, como já se citaram aqui, hoje já se citou o nobre Dr. Alexandre Padilha, não podemos esquecer das plantations, né? Das grandes plantações. É por isso. Cérebros em construção, isso não muda, não muda. Daí o cuidado que tem que ter um refinamento imenso de prescrição de qualquer tipo de medicamento, seja de onde for. Aliás, eu quero aqui dar uma modesta contribuição, que não é minha, mas eu aprendi com o Dr. Alexandre Coelho, aprendi na Unicamp. A Unicamp é o maior centro de referência hoje em psiquiatria infantil do país. Por que a Unicamp tem outros protocolos que não o canabidiol? Deve-se investigar, deve-se perguntar para a professora Renata Azevedo, por que não se utiliza dieta cetogênica, que é uma dieta de baixo carboidrato, que é já desde 1920 conhecida?
no Hospital Johns Hopkins, por que não se adota esses protocolos que hoje existem também como coadjuvantes e permitem remissão de crises de epilepsia após 2 ou 3 meses? A idade de experimentação da cannabis faz com que ela hoje seja uma droga pediátrica. E vai cair cada vez mais. Aliás, Halloween dos Estados Unidos, esse ano, o que aconteceu? E o que tem acontecido nos Estados Unidos? Crianças não podem mais sair para as ruas, sem os pais preocupados, sem a polícia preocupada de Denver, porque lá as gostosuras hoje, na verdade, são glaciadas por THC. THC é lipossolúvel. Não dá para uma criança descobrir, ela não tem gosto, não tem cheiro. O THC é colorido. Vamos ver o que está acontecendo em Denver, no Colorado, com as crianças de lá. Aqui está a prova, né? Aliás, quem disse mesmo que as nuvens não podem ser feitas de algodão? Basta um pouco de imaginação para acreditar nisso de novo. E um docinho para lá de especial pode ajudar. A iguaria é fabricada por uma empresa da Califórnia. Detalhe, só pode ser consumida por quem faz tratamento à base de cannabis. Interessante, na Califórnia, os homens procuram mais tratamento à base de cannabis do que mulheres. É como se eles fossem mais sensíveis às dores do mundo. E aí eles fazem o quê? Todo mundo sabe disso. Pegam-se os cartões, lá tem uma espécie de SUS da cannabis, na Califórnia, e eles vão reproduzindo. Um pega o cartão do outro. Mas isso tudo, como eu disse, só para adulto. Isso aqui não é para criança. Isso aqui é uma propaganda travestida de reportagem jornalística feita por um educador do Catraca Livre. Todos sabem quem é. Gilberto Dimenstein. Isso é a realidade hoje do Colorado. 50% de crianças intoxicadas com cannabis. Eles não tinham isso, não tinham intoxicação com THC. Isso é a culturação de drogas. Isso é Halloween. Mas o Halloween sorridente, hoje é o Halloween da tragédia. Isso é o que vem também no reboque de tudo que nós estamos vendo hoje aqui. Vaping, cigarros eletrônicos, que já tem matado. Mas é tudo para adulto. E ele acha ridículo eu acreditar que essas substâncias flavorizadas são para crianças. E a culturação vai também para a própria cultura. 1 a cada 3 canções dizem respeito a álcool, tabaco. 3 a 4 dizem, de rap dizem drogas, álcool e tabaco. Filmes e películas ou mostrando gente fumando ou se embriagando. E o Brasil não ficou distante disso. Nosso dinheiro, dinheiro público, mais dinheiro da Prefeitura do Rio de Janeiro, bancaram um filme chamado A Casa da Mãe Joana. Qual que era a história do filme? O protagonista, ele queria a cannabis perfeita. Então ganhou o campeonato mundial de se fumar cannabis. Agora vamos substituir. Ganhou o campeonato mundial de injetar heroína na veia. Ganhou o campeonato mundial de consumir crack. Isso tem sido passado para nossas crianças e para os adolescentes. Dr. Cláudio Jerônimo da Silva, festejado médico da Unifesp, vale a pena ouvi-lo. Contribuir para um clima social favorável sobre a maconha aumenta o uso e pode ser tão danoso quanto vender a droga. Sim, já se citou a nossa Constituição. Temos lá os tratados, temos tudo aquilo que nos governa. Não se pode impedir, não se pode fazer retrocesso social. Então, aqui um detalhe. As normativas da Anvisa, elas já foram delineadas. No momento, elas foram cuidadosas. Elas não querem essa panaceia. Então, respeitemos os técnicos. Isso é do sistema. Está previsto no sistema do SUS. Artigo 200, inciso 7º. A nossa Constituição não tem, de maneira nenhuma, palavras inúteis, palavras vãs. Então, se a Anvisa chegou a esse resultado, não retrocedamos. Não retrocedamos. O que eu falo que é não retrocedamos? De maneira nenhuma, minimizar o esforço desses técnicos, porque eles estão aí não só para regulação de medicamentos à base de cannabis. Aliás, eles não citam uma vez o termo cannabis medicinal, que é utilizado pela imprensa. Porque se existir cannabis medicinal, tem que existir Salix, salgueiro medicinal, de onde veio a aspirina. Tem que existir hiperroxo medicinal, droga promissora para câncer. E por que também não há grandes investimentos no hiperroxo, que pressupõe a floresta em pé? Cannabis não pressupõe floresta em pé. Cannabis vai trazer plantations
que vai, inclusive, fazer com que nós tenhamos problemas ecológicos ambientais. É uma planta invasora. Data vênia é essa decisão do digno magistrado que suplanta o Cadastro Nacional de Cultivares, suplanta todos os técnicos do mapa, que tem desde técnicos que vão ver a interação das plantas com a nossa fauna, com a nossa flora. Que interesse é esse? Outra coisa, é do mesmo artigo 5º que prescreve as nossas liberdades o dever de lutar contra o tráfico de drogas para preservar cérebro. É do mesmo artigo 5º. Então, quando se fala que segurança é algo à parte, estanque, é muito à parte quando nós estamos seguros. Mas, à medida que nós perdemos a sensação de segurança, ela é o nosso primeiro bem, o nosso primeiro valor. E o Estado tem que primar pela eficiência. Por isso, os técnicos se debruçaram nesse tema. Não negligenciemos o trabalho dos técnicos, como não devemos negligenciar em nenhuma hora. Se estamos aqui hoje, é porque os técnicos dessa casa, a quem eu rendo homenagens, nos permitiram que aqui estivéssemos. Empresário, sim, é da Constituição. Tem que assegurar a todos existência digna. A sociedade reclama a função social da propriedade e defesa do consumidor. Não é isso que vemos hoje. É interessante, e eu até quero falar sobre a aculturação. Nós não vemos, com muito respeito na Marcha da Maconha, uma faixa depois dizendo: a maconha contém THC. THC é psicotizante, pode levar à esquizofrenia, pode levar à anedonia, e leva, que é a síndrome amotivacional, ideação suicida, pode levar, inclusive, à hiperêmese canábica. Sabe o que é hiperêmese canábica? É um estado novo que o Brasil agora, tem descoberto pela aculturação das drogas, que faz com que o paciente fique de molho na água quente o tempo inteiro. Quem faz isso daí, a mamãezinha, tem que comprar 4 botijões de gás por mês para ficar lá esquentando água para o paciente, porque enjoos fortíssimos, náuseas fortíssimas. Isso é o que nós temos hoje nesse quadro. Sim, saúde é direito de todos e dever do Estado, mas com o princípio de não gerar agravos. E aqui, princípio da precaução. Antes da precaução com o meio ambiente, que tenhamos também a precaução com os nossos cérebros. A Anvisa não usou o termo cannabis medicinal. Isso é da Anvisa, risco não apurado ou mal dimensionado não significa risco reduzido. E vamos deixar uma coisa bem clara também. Olha o que está acontecendo, e eu quero passar aqui para frente, nos estados que legalizaram a cannabis. Isso aqui é uma plantação indoor de cannabis. Isso aqui suga energia, porque a cannabis depende de sol, de THC. Deu para compreender por que todos miram o nosso país? Porque aqui tem água, ar, luz e calor. Isto aqui é do crime organizado, que continua vicejante lá no Colorado. Isso aqui é do Uruguai, que foi citado pelo nosso eminente deputado Paulo Teixeira. Continua vicejante o crime organizado por lá. Recente, isso aqui é do Canadá. 17 milhões de dólares canadenses foi essa apreensão que aconteceu em maio. Nossas cidades têm que ser saudáveis. Os planos diretores das cidades podem e devem se proteger. Se isso um dia vier nessa tsunami do norte para cá, temos que proteger. Não estou falando de produção específica de medicamentos. Nunca vi, em momento nenhum, marcha pelo canabidiol. Nunca vi. Nunca vi, em momento nenhum, marcha pela aspirina. Por quê? Porque não dá barato, porque não é psicoativo. Os planos diretores podem regulamentar isso. A cidade de Hugo, do Colorado, fez isso. Hugo, no Colorado, fez isso, sim. É um pequeno condado em Lincoln, que vão ver lá as ordenanças de Hugo, no Colorado. Não querem essa produção canábica por lá. A Islândia nos ensina muito também, porque eu tenho que falar da droga de maior prevalência, que é o álcool. E lá, olha o que eles fizeram. Eles regulamentaram álcool. Não tem essa panaceia com cannabis que aqui tem. É primeiro mundo. E olha lá, despencou. De 42 para 7, 23 para 5 e 17 para 3. 5.570 municípios para milhões de cérebros livres. Estamos aqui agora. Poderíamos ser vistos de uma outra forma no mapa. Mas somos vistos como a bola da vez para 57 bilhões
do mercado de jujubas, de cerveja, de sorvete, de tudo mais. E vai se dizer que isso aqui é só para a produção de medicamento? Nossos laboratórios brasileiros podem produzir, nada impede. Instituto Butantan, que se faça, que se incentive, então, e as pesquisas sérias, com os grandes centros de excelência. Força de interesse, agradeço a oportunidade, meu e-mail e minhas referências aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor Guilherme Ataíde Ribeiro Franco. Já raiou a liberdade.